Amigos queridos, convidamos a todos a mergulharmos o nosso pensamento nas páginas vivas do Evangelho de Jesus, para que as nossas energias sublimes sejam movimentadas em sentimentos nobres, estabelecendo sintonias felizes, entrelaçando os nossos corações nos objetivos nobres da doutrina dos Espíritos, para que a serenidade se estabeleça em nossos corações, que a paz seja uma construção de todas as horas, e que o trabalho seja a alavanca propulsora do nosso progresso espiritual. Unamo-nos nos sentimentos da verdade, na clareza da doutrina espírita, para juntos caminharmos fortalecidos na fé, conscientes das lutas que travamos conosco mesmo para domar as nossas más inclinações. Nesta manhã de luz em nossas vidas, elevemo-nos a Jesus, amado Mestre, os nossos sentimentos, para encontrarmos nos seus mensageiros a representação do seu amor na terra. Que estejamos confiantes em tempos melhores para todos nós. E assim, Mestre amado, com alegria e paz em nossos corações, iniciamos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo. Então, quando Jesus disse Meu reino não é deste mundo, de que mundo ele se referia então? A um mundo de espíritos felizes pela construção das leis de Deus em suas consciências. Isso significa dizer que se chama o reino dos céus ou o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o despertar das leis divinas em nossa consciência, que se inicia nos sentimentos brandos, que figurativamente Jesus disse que começa no coração. Mas o coração, na experiência dos sentimentos nobres, expande a nossa consciência, enxerta em nosso espírito, a nível consciencial, o vigor da fé, da esperança e da caridade. Esse é o reino dos céus. Ao dizer isto, no item 2 desse capítulo, a vida futura, por essas palavras, meu reino não é deste mundo, Jesus designa claramente a vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como o termo para onde tende a humanidade. A finalidade da humanidade é a vida futura, ou seja, a vida do espírito e viver como espírito. Todas as suas máximas, as máximas do Evangelho de Jesus, se dirigem a esse grande princípio. Que princípio? O princípio da imortalidade da alma. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Porque se não houvesse a imortalidade da alma e a vida futura, o amor não teria significado, seria um momento passageiro aqui na Terra. Mas se nós não sentirmos que o amor é uma construção para milênios,
Se essa não for a esperança de progresso que nós temos, o amor deixaria de ter função. Não confiaríamos e nem acreditaríamos na justiça divina, que a dor de hoje é a nossa libertação na vida futura. Nós não acreditaríamos nisso. Não acreditaríamos na justiça de Deus pelas desigualdades que passa a humanidade, pela diversidade evolutiva da humanidade, cada um num tempo, cada um num processo, cada um com a sua temática evolutiva. Nós não acreditaríamos. Por isso, a vida futura, com efeito, é a maior parte dos preceitos da moral de Jesus. Senão, não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Então, os preceitos do Evangelho de Jesus, sem a noção da vida futura, como em outras religiões cristãs, têm os preceitos de Jesus, mas não vibram perfeita sintonia com a vida futura, fazem da vida futura um imaginário fantasioso, projeção do seu campo mental para a imortalidade da alma. Projetam que ao desencarnar a destinação do espírito sejam fantasiosos paraísos imaginários, ou adormecimentos eternos, sono eterno, ou sofrimentos sem esperança, sofrimentos eternos. E essa fantasia infantil que a humanidade criou em outras religiões cristãs quanto à destinação da alma após a desencarnação, tem feito uma multidão de incrédulos. Incrédulos porque, dadas essas interpretações equivocadas, inclusive de céu e de inferno, nós vamos desenvolver esse conceito posteriormente, nós estamos dizendo que o céu é um estado de consciência. O reino dos céus é os céus. Os céus é um estado de consciência do estágio evolutivo em que cada um de nós já consegue vibrar nos seus valores morais. E então, por um processo de sintonia, nós estaremos sempre próximos, vinculados, sintonizados com aqueles que estão no nosso mesmo patamar evolutivo. Então, qual a destinação da minha alma no mundo espiritual? Estou destinada a estar com aqueles que me são iguais, semelhantes. Essa é a nossa destinação. Estaremos unidos no mesmo ambiente espiritual, que nos é próprio e é próprio de todos aqueles que estão no mesmo patamar evolutivo. Então, sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos preceitos de Jesus, preceitos morais, não teriam razão de ser, como o amor, o perdão, a justiça das aflições, não teriam razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão na vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse conceito pode, pois, ser considerado, olha só, a vida futura, ou seja, a imortalidade da alma, é considerado, segundo o Evangelho, o ponto central do ensinamento do Cristo. Será que nós já tínhamos percebido assim? Que a imortalidade da alma, você viver a imortalidade da alma, é viver como espírito, estando na Terra com as questões humanas do mundo, com as questões materiais do mundo, e vivendo como espírito.
Este é o ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso, está colocado como um dos primeiros nessa obra, porque deve ser o alvo de toda a humanidade da Terra. Por isso é o segundo capítulo do Evangelho, né? O primeiro é a lei e o segundo é a imortalidade da alma. Então, deverá ser o alvo de toda a humanidade. Só ele pode justificar, só o conceito de vida eterna, de imortalidade da alma, de vida futura, pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Vamos refletir sobre isso. A nossa indignação, a nossa falta de entendimento, vamos dizer assim, da vontade de Deus em nossas vidas, que nos rege através de leis, e essas leis sabiamente nos conduzem a arcar com a consequência dos nossos atos. Se esse entendimento da imortalidade da alma não for uma construção segura em nós, todo o tempo estaremos revoltados, indignados, surpresos, confusos, rebeldes. E aí alguém pode perguntar assim, mas isso nós ainda estamos assim, mesmo crendo na imortalidade da alma. Então vamos mergulhar um pouco mais, porque muitos estão pensando, bom, mas nós somos espíritas, acreditamos na vida do espírito, na imortalidade da alma, e ainda estamos indignados com o nosso planejamento reencarnatório. Eu vou ousar perguntar assim, sinceramente, né, amigos, para a gente evoluir no pensamento juntos, será que nós temos fé na imortalidade da alma ou temos crença? Vamos refletir. Porque a crença é aquilo que eu acredito. Eu acredito em muitas verdades, mas como eu não vivo essas verdades, elas não se transformaram em fé. E, portanto, sem a fé não há esperança para o espírito. Então, como que nós vamos pôr em prática a imortalidade da alma? Na doutrina espírita, nós vemos que o primeiro espírito que Jesus elegeu para anunciar a ressurreição, ou seja, a imortalidade da alma, foi Maria de Magdala. Então ela foi portadora, ao perceber Jesus fora do corpo físico, porque o corpo já nem estava mais na tumba, e ele se apresenta para ela em espírito, e ela então proclama para a humanidade a ressurreição do Cristo, que é a imortalidade da alma. Esta foi a portadora da maior notícia de todos os pensadores que pôde ter dado à humanidade. Nenhum dos apóstolos deu uma notícia dessa grandeza, de que a alma era imortal, da imortalidade da alma. E ao dar essa boa nova, essa notícia, a humanidade começou a pensar, bom, o túmulo não é o fim. Então, a partir daí, Jesus trouxe um evangelho pautado na imortalidade da alma. Quando ele fala das bem-aventuranças, ele não quer dizer que o regozijo do espírito será naquela mesma encarnação. Ele quer dizer que dentro da imortalidade da alma, nós seremos espíritos bem-aventurados, que para isso precisaríamos construir internamente valores morais, que é um estado de céu, que é o céu do espírito. E que o estado, entre aspas, infernal do espírito são os seus tormentos, os seus transtornos acalentados, revestidos em prazeres mórbidos.
Esse é o estado do infernal que criamos para nós, dissociados da moral do Cristo. E toda vez que nós vivemos apartados, dissociados da moral cristã, nós estamos criando internamente para nós um estado desajustado chamado inferno. Quando foi se criado a palavra inferno, tanto quanto céu, fizeram isso de forma muito alegórica, que o céu seria um paraíso eterno e o inferno seria uma dor eterna. Mas a doutrina espírita veio trazer o conceito de que não há penas eternas, nem dores eternas, nem sofrimentos eternos, que a única coisa que se eterniza no espírito é o bem. O bem é o único sentimento eternizado, porque só é eterno que são leis divinas. Portanto, o mal, por mais intenso que seja e que nos acomete, efêmero, ele é passageiro. Então, quando nós vamos eternizar alguma coisa, nós só vamos conseguir eternizar os sentimentos que se estruturam em nós naqueles relacionamentos. Isso é de vida eterna, vamos dizer assim. O bem conquistado no coração uns dos outros é eternizado. O mal é passageiro. Então, no céu e inferno, a gente vai trazer muito do céu e inferno nessa parte da vida futura, para nós entendermos o que são eternizados em nós. Apenas o bem e a verdade, ou seja, os nossos mais nobres sentimentos. Por maior que esteja sendo a nossa dor, o nosso transtorno, o nosso sofrimento, ele é breve e é criado por nós. Atentem bem para isso, porque Deus não cria o mal. O mal é uma contingência da nossa ignorância espiritual. Então, estamos mergulhados na luz do Criador, no hausto divino. Estamos mergulhados na pura luz do amor de Deus. Se há sofrimento, se há sombras, são criadas por nós mesmos. Então, é importante nós entendermos esse conceito da imortalidade do espírito só quando nós estivermos já vivendo como espíritos. Muitas vezes estamos tão arraigados no campo da matéria, tão chafurdados nos arrastamentos do mundo, que viver como espírito se torna quase uma luta eterna, uma luta grande, se transforma num objetivo muito longínquo. Mas que será que é viver como espírito, estando com os pés no chão, indo trabalhar todo dia, prover a sua família nas lutas de cada dia, promover o progresso seu, o progresso do mundo, porque é através da matéria que o espírito evolui. Nós não evoluímos sem a matéria. O mundo material é obra de Deus. Deus fornece para nós, na sua criação, a matéria-prima do mundo material, que é o fluido cósmico. E a nossa inteligência para que esse fluido se manifeste nas obras como co-criadores. Isso tudo é de natureza divina e atende à lei do progresso. Olha que beleza, né? A matéria é diferente do materialismo, muito diferente. Sem a matéria, mesmo desencarnados, temos o corpo fluídico, que é perispirítico e que ainda é matéria, porque tudo que é energia é matéria. No universo existe Deus, que não é nem matéria, nem energia e nem inteligência. Ele é Deus, princípio inteligente do universo. E Deus cria princípio inteligente e fluido cósmico universal. Então,
Tudo que não seja o princípio inteligente é material. Os nossos pensamentos, as nossas vibrações emanadas por esses pensamentos, né? Tudo é um campo energético. Também, quanto os avanços tecnológicos são matéria, a serviço da evolução do espírito. Tudo depende do objetivo nobre que o espírito traz, naquilo que ele realiza como co-criador, usando do fluido cósmico, das leis que regem a matéria, para expandir a sua inteligência e promover o progresso da humanidade. Olha que beleza! Todos que estão dando a sua contribuição estão a serviço do progresso coletivo da humanidade da Terra. Então, isso é um bem. Viver como espírito não é viver dissociado, alheio, apartado da vida material, porque isso seria uma irresponsabilidade. Todos os grandes espíritos sempre foram dados ao trabalho, nunca fugiram das suas responsabilidades sociais, cívicas, espirituais, humanas, de toda a natureza. Por isso, amigos queridos, nós estamos hoje entrando no tema A Vida Futura, para dizer que a vida futura é o objetivo para onde caminha toda a humanidade. É o ponto central das mensagens de Jesus na Terra. Por isso que ele vem como segundo capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse conceito pode ser considerado como ponto central do ensinamento do Cristo. Para muitos de nós parece, mas nós já sabemos sobre a vida futura, a vida do Espírito. Nós já sabemos, mas precisamos saber se queremos viver. A doutrina espírita, ela veio rasgar os véus da nossa ignorância e veio alargar os nossos horizontes para que nós pudéssemos ver além e sentirmos que esse momento em que a humanidade conturbada se convulsiona pelo arrastamento das más paixões, que visão de mundo têm esses nossos irmãos? De que a vida não tem continuidade. Porque se eles sentissem em si a imortalidade, sentiriam os arcabouços da sua anterioridade, mergulhariam mais profundamente nas suas predisposições, nas suas tendências e entenderiam o que trouxeram de melhor em si. E abririam as comportas do coração para prevalecer o que trouxeram e melhor em si, do que apenas processos conflitivos, primitivos, que não nos levam a lugar nenhum, a não ser o sofrimento coletivo. Então nós vamos encerrar aqui hoje a nossa reflexão e continuaremos por esses dias sobre a vida futura. Aqueles que quiserem ler na obras póstumas, tem um capítulo que está escrito A Vida Futura, segundo considerações de Kardec. Eu acho interessante aqueles que mais de perto nos acompanham, que possam ler sobre a vida futura. E nós vamos percebendo tantas nuances de pensamentos e sentimentos que a gente não tinha, às vezes, suficientemente percebido em nós. Então vamos fazer a prece. Jesus, divino amigo, mestre incondicional de nossos espíritos, estamos a agradecer-te, Senhor,
pelas infinitas bênçãos que temos recebido. Ampara-nos nesta hora em que oramos fervorosamente por todos os nossos irmãos em humanidade, para que a paz se estabeleça no coração de cada criatura, para que a concórdia, a benevolência, a solidariedade possam nascer em nossos corações e que a nossa expressão no mundo seja o exemplo destas virtudes minimamente estabelecidas em nossos corações. Que as nossas ações espelhem os nossos sentimentos, que possamos estar a serviço do Evangelho de Jesus, das ações constantes do bem ao próximo, e que nesta hora da humanidade, Senhor, unamos os nossos sentimentos para vibrarmos pela paz do mundo. Que Jesus, através das caravanas socorristas, possa contar com o fervor de nossos pensamentos alinhados ao bem, para contribuirmos minimamente, Senhor, neste momento grandioso da humanidade, em que os males se expurgam através de nós mesmos. Ensina-nos, Senhor, a servir em Seu nome, onde quer que estejamos, hoje e sempre. Assim, Mestre amado, agradecidos e reconfortados em nossa fé, encerramos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos, e que assim seja.